vamos lá começar a nossa revisão do Silhouette Studio, tá? Eu tô aqui, quando você abre o Silhouette Studio, é essa página que aparece muito provavelmente pra você, certo? Então, para sair dessa página, nós vamos clicar aqui em Design, tá? Clicamos em Design e aí vai abrir a página onde você faz a arte, onde você visualiza o corte lá no aqui no Silhouette Studio, certo? Aqui, basicamente, revisando, essas são as opções que vocês mais vão utilizar. Entre elas, né, temos aqui a configuração da página, tá? Aqui, automaticamente, ele vai escolher a máquina que você está usando, tá? A minha é a primeira ainda, tá? A Câmbio 1. Aí, aqui embaixo, nós temos o tamanho da base de corte, tá? Aqui, que é a 30,5 por 30,5, tem a 30,5 por 61. Essa eu uso bastante para fazer um molde de envelope, tá? Às vezes eu preciso fazer um molde para testar uma faca. É esse tamanho aqui que eu mais utilizo porque é a medida maior, certo? E aqui nós temos outros tamanhos também, mas são os tamanhos os tamanhos menores, né? Esse aqui, por exemplo, é quase só um A4, né? Então, esses dois aqui é o que mais a gente utiliza, tá? O 30,5, que provavelmente vocês já têm aí, e o 30,5 por 61, tá? Aí aqui o tamanho da mídia é o tamanho do papel que você está utilizando, tá? Aqui eu vou deixar 30,5, tá? Que é o tamanho da base de corte. E aí o tamanho da mídia, que é o tamanho do papel, a gente pode, né, colocar, por exemplo, o A4, né? Que aqui é 210 por 297. E aí tem o 30,5, né? Que é o tamanho da base, no caso, né? Que é a que vem nela. Vou deixar esse tamanho aqui. E aqui, se você quiser colocar uma largura personalizada, você pode, né? Por exemplo, 21 por 20, você coloca, tá? Lembrando que ele tá sempre em milímetros, então para você colocar aqui, você tem que colocar em milímetros, tá bom? Vou deixar aqui 30,5, o automático, tá? E aí aqui você também consegue colocar em retrato ou paisagem, dependendo do corte que você tá vendo, para você visualizar um dos dois pode ser melhor para você, certo? Aqui embaixo nós temos as cores, tá? Esse aqui são as cores de preenchimento, tá? Por exemplo, eu vou desenhar aqui rapidamente um quadrado. Esse quadrado eu quero preencher ele de amarelo. É aqui que eu preencho a cor dele, tá? Ah, mas o contorno dele está em vermelho. Eu não quero que fique em vermelho, eu quero que fique em preto. Tudo bem, é só você alterar a cor do contorno. Aqui logo abaixo nós temos as opções de linha, né, de estilo de linha. E aí aqui do lado nós temos a opção de cor de linha. Você pode colocar aqui preto, por exemplo, ou rosa, ou vermelho. O estilo de linha é muito interessante na hora do corte, tá? Porque às vezes você quer que ele vinca ao invés de cortar, é com o estilo de linha que ele vai saber o que ele tem que cortar e o que ele tem que vincar, tá? Então, se você for colocar um vinco, geralmente eu coloco um vinco de vermelho, corte de preto. E aí ele faz, na hora da configuração de corte, você escolhe o que ele vai cortar, qual cor que ele vai cortar e qual cor que ele vai vincar, tá bom? Aí, por exemplo, essa cor aqui da linha, né, do contorno, ela vai ser impressa, se eu por acaso for imprimir, isso aqui, ele vai imprimir essa linha. Então, aí aqui no estilo de linha tem a espessura da linha, certo? Quando essa espessura está zerada, ele não vai imprimir, tá bom? Agora passou de zero aqui, ó. Aqui ele não mudou a espessura aqui na tela, mas quando você imprime com essa espessura preenchida aqui, ele vai sair essa linha, tá? Em volta da arte. Então, pode ser que não seja interessante você deixar isso aqui como valor, tá bom? E aí, quanto mais você vai aumentando, mais forte vai ficando, tá? E passou de zero, vai sair na impressão. Então, toma cuidado com isso daqui, tá bom? Eu sempre deixo de zerado porque eu não imprimo com marca de corte, né? Já que ela vai cortar, eu não preciso de marca de corte, não preciso de linha, tá bom? Então tá. A próxima função que nós temos aqui, vou apagar isso aqui. A próxima função é uma função bem legal, tá? Até do Silhouette Studio, que é essa função de rastreio, tá?
Vamos colocar aqui uma imagem bem rápida. Peguei da internet mesmo, só dei um Ctrl+C, Ctrl+V. A única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou tirar essa linha preta. Ó, nós vamos tirar essa linha preta aqui, ó. Eu vou usar tipo um recorte, tá? Já vou ensinar aqui para vocês. Quando eu clico duas vezes nessa imagem, ela habilita a função de eu alterar o contorno dela, tá? Aí o contorno dela, como não tem detalhe, ele habilita reto, né? Porque ele não detectou, ele não é uma imagem que está vetorizada aqui dentro. Então, ele vai habilitar aqui só, né, o quadrado que está em volta, tá? E aí eu venho aqui e aí funciona como se fosse um recorte, tá? Eu tirei a maior parte porque eu não quero que ele renderize, né, vetorize aquela parte preta. Eu quero só essa imagem aqui. Então, a gente vem aqui nessa terceira opção, quarta opção, e aí nós vamos selecionar a área para vetorizar, tá? Eu seleciono aqui, ele vai habilitar aqui, ó, para eu selecionar onde eu quero. Selecionei, eu vou escolher o que que eu quero fazer, tá? O que que eu vou fazer? Eu venho aqui em avançado, tá? E aí eu venho aqui em contornos, que eu quero que preencha apenas o contorno, certo? Que preencha não, né? Que destaque, né? Apenas o contorno. E aqui nessas opções eu vou selecionar que melhor vai ficar um contorno melhor aqui para mim, tá? Eu, por exemplo, ó, eu quero só contornar essa parte aqui em volta, tá? Que eu quero cortar uma borboleta, tá? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou tirar toda essa imagem, essa seleção aqui de fora, tá? E aqui eu vou vir aqui em escala e eu vou deixar essa linha mais contínua, digamos assim, tá? Ó, percebe que quanto mais você vai aumentando aqui, ó, ele vai ficando mais grosso e mais espesso, certo? Então, ó, eu venho aqui e deixo aonde vai ficar o mais contínuo possível, tá? Mais liso, né? Por assim dizer. Vou tirar aqui. Essa opção é para eu tirar, deixar um deslocamento, tá? Em cima. Ó, essa opção aqui ficou legal, ó. Porque daí, ó, eu já elimino aqui todos os empecilhos que eu tenho da arte e já dou um deslocamento, né, externo nela que vai facilitar o meu corte depois, tá bom? Vai ficar um corte mais arredondado, né? E aqui um corte mais certinho de acordo com o design que eu selecionei, a arte que eu selecionei, tá bom? Fica a critério de vocês o que for mais fácil, né, melhor para o projeto que vocês estão fazendo, tá bom? Eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Eu vou rastrear apenas a borda externa, que é o que eu quero, tá bom? Aqui ele rastreou a borda externa. Vocês estão vendo que essa linha que estava embaixo, aquela linha preta, ele também rastreou? Eu venho aqui e vou só excluir ela. Eu vou excluir esses pontinhos, com muito cuidado para não excluir os de cima ali, tá? Ó, excluí os pontinhos e aí ela ficou dessa forma. Para dar zoom aqui no Silhouette Studio, já aproveitando para explicar para vocês, você aperta a tecla Alt, tá? Alt e o scroll do mouse, tá? O Ctrl vai para o lado, tá? Então, Alt dá zoom, Ctrl ele vai para o lado, tá? Ou também aqui nós temos o zoom aqui nessa linha de ferramentas aqui, essas opções de ferramentas aqui em cima a gente tem o zoom, tá? Eu só vou tirar essa barriguinha aqui, ó, porque eu estou vendo essa barriguinha aqui e isso me incomoda. Vou tirar, pronto, tirei, ó. E agora ficou perfeito. Então, se você tiver alguma imagem que você queira vetorizar, assim, brutalmente, né? Brutamente. Não é uma coisa como você faz no Corel, por exemplo, né? Que você vai lá e desenha todos as curvaturas dela. Não é tão certinho, né? Que são. Mas ele quebra um galho, principalmente se for para corte de contorno. Eu já usei bastante essa ferramenta para corte de contorno. É bem útil, tá bom?
Então, aqui com a sua ferramenta, com sua arte já vetorizada, você pode mandar cortar exatamente isso aqui, que ele vai reconhecer o corte, tá? Agora, a próxima função é a janela de transformação, tá? Isso aqui, por exemplo, é para você centralizar a arte na folha, no seu projeto, ou centralizar dentro do envelope que você está trabalhando, uma letra, alguma coisa, ou você vai usar isso aqui, tá? Ele centraliza, agora que não estou com mais nada selecionado, ele centraliza no centro. Se eu tiver com duas coisas selecionadas, ó, eu vou selecionar um e depois o outro. Ele vai alinhar os dois, tá bom? Ele não é igual o pólio, tá? Que o pólio, se você seleciona, por exemplo, primeiro esse, depois esse, ele alinha esse aqui dentro desse. Esse daqui não. O Silhouette Studio, ele alinha onde ele quer. É por isso que eu não gosto muito dele. Ele não é muito inteligente, digamos assim. Para isso, o Corel é bem melhor, tá? E aí, essa ferramenta serve para isso, tá? Ela serve para você transformar, aumentar, né, o tamanho, especificar as dimensões do projeto, tá? Se você quiser aumentar a largura, a altura, tá bom? É aqui que você faz. Ou também aqui, né, ele tem essa opção. Está em inglês, né? Altura e altura, altura e largura, mas você também consegue especificar por aqui. Só se atente a uma coisa, o cadeadinho, cuidado com o cadeadinho, tá? Porque às vezes a gente altera aqui a largura, né? E não desativa o cadeado. Às vezes, isso aqui pode muito dar certo quando a imagem já está pronta, a imagem já está vetorizada, ela está proporcional. Mas, às vezes, a gente tem alguma coisa para alterar que precisa, se altera a largura e a altura não dá muito certo. Então, você tem que desabilitar o cadeadinho e alterar separadamente, tá? Altura e largura, certo? Então, tá. Agora, nosso próximo... Ah, tá, desculpa, aqui ainda tem a rotação, né? Você pode girar o seu projeto, girar sua arte que você está trabalhando. Aí você pode mover ela para o lado, tá bom? A tantos centímetros ou milímetros de distância, tá? Você pode configurar isso aqui. Primeiro você tem que selecionar a arte, tá? Aí coloca aqui 10 milímetros, aí você coloca para cá, né? E aí ela se move nessa direção certinho os milímetros que você colocou aqui, tá bom? Para isso que isso aqui serve. Agora nós temos a rotação e a duplicação, né, do seu layout. Você quer duplicar ela. Eu quero colocar mais de uma aqui. Você consegue duplicar. Você consegue colocar várias, né, aqui, uma do lado da outra e também para baixo. Você consegue fazer isso para baixo ou para cima, certo? Nós temos essa opção aqui também. Você consegue refletir para cima, certo? Esse aqui pode ser útil para alguma coisa. Se vocês estão desenhando envelope aqui, por exemplo, pode ser útil. E nós podemos também rotacionar essa nossa arte, né? Mais bonito você fazer isso com um quadrado, fica mais visível. A gente rotacionar ele, opa, fica mais interessante e fácil de visualizar o que ele realmente faz, certo? Então, rotacionar é isso. Aqui nós temos várias opções, né, de cópias e tal. E aí você consegue também preencher a página. Eu quero preencher a página com esse arquivo. Ele distribui aqui tudo que cabe dentro dessa folha 30,5, esse arquivo aqui, sem perder a resolução, sem perder o tamanho que você já configurou. Essa função é bem legal, mas se você for pensar em aproveitamento de papel, pode ser que você consiga fazer melhor. Tá? Se tiver vetorizada a arte, você consegue colocar mais uma opção aqui, por exemplo, ó. Ele não é muito inteligente, como eu disse, né? Ó, no meu caso aqui caberia 5 unidades tranquilamente. E ele disse que caberia só 4. Então, pensando em aproveitamento de papel e impressão, pode ser que você fazendo manualmente seja melhor, mais proveitoso. Certo? Nossa próxima função aqui.
Nossa próxima função aqui é o texto, certo? Aqui é onde você pode digitar texto e aqui você pode configurar. Essa parte é bem intuitivo, bem parecido com o Word mesmo, tá? Sem muito mistério, tá? A próxima configuração é a configuração da impressão, quando você vai imprimir pelo Silhouette e cortar por ela, tá? Aqui eu vou colocar um papel A4, tá? Fica melhor para a gente visualizar, mas você também pode fazer a mesma coisa com um papel 30,5, tá? Você configurando o tamanho do papel aqui, sempre vai funcionar, certo? As marcas de registro, para que servem as marcas de registro? É para ela, a Silhouette, ela reconhecer aonde é que ela vai cortar. Ela utiliza essa marca de registro para ela poder falar, ó, daqui eu vou partir tantos milímetros para poder cortar essa arte dela aqui. É basicamente isso que ela vai fazer. Aí nós temos a opção de, eu gosto sempre de deixar essas margens aqui o menor possível. Por quê? Porque daí eu consigo aproveitar mais o papel. Quem sabe eu consigo colocar mais uma borboleta, dependendo do tamanho que eu estou trabalhando, tá? Então eu gosto de deixar ela bem espaçosa, né? A minha área aqui de corte. Então eu aumentando não, desculpa, diminuindo aqui essas configurações aqui, que é a inserção dessa linha de corte, eu consigo aumentar um pouquinho mais a minha área de corte, certo? Agora nós vamos colocar aqui, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é só colocar ela, enviar para frente, para a gente conseguir visualizar ela. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer nesses cortes da Silhouette, que é cortar propositalmente com uma borda, tá? Principalmente essas artes assim, ó, essas artes assim, ó, que elas não vão, elas podem se perder muito rápido no sistema de impressão. O corte dela pode ser que não seja 100% dependendo da arte, tá? Ou você precisa colocar ele mais para dentro, que é a sangria, né? Ou você precisa deixar uma margem de corte, tá? Como que eu posso deixar essa margem externa de corte? Eu gosto bastante até dessa função, eu acho que fica bem bonito no projeto. Depende, né, gente? Depende do que vocês estão trabalhando também, tá? É só uma coisa que eu gosto de fazer quando eu faço isso. Eu venho aqui nessa opção, eu estou mexendo no nosso vetor, tá? Eu venho aqui, clico com o botão direito, e aí eu clico aqui em deslocar. Ele vai criar uma réplica, né? Só que um pouquinho maior desse nosso corte. E aí ela vai dar uma profundidade aqui na sua arte. Ela vai cortar com uma linha, com uma borda branca, bem de leve. Ah, eu acho que ficou um pouquinho pequena essa borda. Podia ser um pouco maior. Também pode. Você vem aqui e clica deslocar novamente. Aí a gente vem aqui, exclui esse aqui. E aí colocamos aqui dentro, olha só, já ficou com uma borda um pouquinho maior. E aí vocês não têm tanto perigo de cortar ali a arte. Mas depende muito do arquivo, tá, gente? Se estiver bem vetorizado, se tiver com a borda com a sangria, né, interna, vocês não vão ter problema, tá? Isso aqui é uma imagem tirada da internet, não vetorizamos ela corretamente no Corel, então ela ficou dessa forma. Se fosse feito no Corel, a gente poderia ter feito o desenho por dentro, que não teria esse problema, tá? Mas isso aqui é uma opção bem legal até. Aí uma dica, se você não for fazer a impressão, né, não for precisar da impressão para poder fazer o corte, por exemplo, quando é uma folha de papel Color Plus ou uma folha branca sem impressão nenhuma, você só vai cortar, não precisa dessa margem, tá? Esse registro aqui, essa marca de registro, tá? Isso pode fazer você o corte não dá certo, ele vai tentar ficar buscando o registro. Então, se não precisar de impressão, é só desmarcar, tá bom? Eu sempre deixo desmarcado, só mesmo quando eu vou imprimir alguma coisa para depois cortar, utilizando a marca de corte de registro aqui, aí sim eu utilizo essa marca de registro aqui. Se não, deixo desativado, porque senão vai atrapalhar meu corte, certo? Essa opção aqui
bem similar à que nós temos lá no CorelDRAW, tá? Pode ser que vocês nem usem ela aqui. Ela é para você fundir, você combinar as peças aqui, por exemplo, ó, fundir. Eu consegui concatenar, né, fundir essas peças aqui, dependendo do que vocês estão trabalhando, pode ser que seja útil. Mas como eu já disse para vocês, eu indico vocês desenharem fora, tá? E aqui jogar mesmo só para corte, porque é bem chato trabalhar desenho aqui, é bem. Corel é o mais robusto para isso, tá? É muito melhor para desenhar do que esse daqui. Só se você estivesse abrindo do zero, quem sabe seria melhor isso aqui, mas só porque você aprendeu antes, tá? Não que seja realmente bom. Aí nós temos aqui a opção de deslocamento. Esse aqui é o que eu tinha já explicado para vocês sobre o deslocamento, né? Só que temos uma opção própria para ele, né? Que eu posso colocar o deslocamento interno e interno. Quando você vai com o botão direito, ele só faz o deslocamento externo. Aí aqui nós temos o deslocamento interno. Também posso selecionar aqui a distância que eu estou querendo deslocar, e aí ele vai deslocando o desenho. Claro que uma hora ele vai perder, né, o desenho em si, né, porque de tanto que ele desloca, ele vai perdendo os detalhes. Mas é uma opção bem legal se vocês quiserem fazer o sentido reverso, tá? E aí aqui o deslocar externo também vai colocando aqui, acrescentando o deslocamento, você vê o que fica melhor dentro do seu projeto, tá bom? É tudo regulável aqui, certo? Aqui nós temos a opção que eu ainda não vi muita utilidade, tá? Mas, por exemplo, você consegue colocar, preencher, né, um pontilhado, você consegue preencher com algumas formas, dependendo do projeto que vocês estão trabalhando, pode ser que seja útil, né? Não sei o que vocês podem fazer, mas temos essa opção aqui. Você consegue ter algumas opções aqui de preenchimento, né, de esboço, mas eu, sinceramente, eu ainda não vi muita utilidade nessa função. Aqui nós temos a gravação, né, as ferramentas de gravação, gravação em baixo relevo, gravação em alto relevo, depende muito se a máquina de vocês tem essa função, tá? Então, é legal verificar, porque eu sei que tem umas que tem uma base específica para fazer essa gravação, tá? Então, principalmente gravação, tem uma que tem uma base específica, tem que ver se a de vocês tem isso daí para a gente poder fazer os testes, ver como que sai certinho. Mas nessa questão aqui é teste, depende muito da gramatura do papel que vocês estão trabalhando, tá? Para ele sair bem essa gravação. Ó, essa opção aqui do PixScan é para basicamente para vocês escanearem uma imagem que já foi impressa, tá? Seja ela uma arte, um desenho, alguma coisa que já está impressa, vocês querem escanear, ele escaneia direto aqui pro seu Silhouette Studio, tá? É uma função que pode ser que vocês utilizem, certo? Mas aqui é uma função mais utilizada para foto, né? Que é uns efeitos de imagem, para você colocar ali uma cor, colocar um brilho, contraste. É bem assim, coisa de imagem mesmo, né? Trabalha quase um mini Photoshop aqui dentro, certo? E aqui é uma opção até legal, tá? Essa opção aqui é de pop-up. Sabe quando você vai fazer um convite pop-up, por exemplo? Então, você seleciona aqui a arte que você está trabalhando, você quer fazer, né, o pop-up no seu convite, e aí você clica aqui em ligar. Ele já te dá ali as configurações, né? Uma configuração prévia, digamos assim, mas ele te dá um norte para você fazer esse pop-up desse convite. Aí você consegue aqui configurar a largura, né? Consegue configurar aqui tipo, da estrutura, né? A largura da estrutura, a, a densidade, né? E aqui a gente consegue colocar. Onde que tá? Tem um que tem uma largura aqui da base, que é a largura da base, ó. A largura da base. Aqui embaixo ele tá aumentando, ó. E aí você consegue ter um norte para você fazer esse pop-up. Eu achei bem legal essa função aqui. Ela não é muito antiga, não. Ela é recente, digamos assim. Antes não tinha essa função. Mas é bem legal. Esse pode te dar um norte para você fazer, né, o projeto. Pode ser útil, né, em algum momento.
Agora, algumas funções importantes do Silhouette Studio que vocês, pode ser que vocês não saibam, tá? Mas é importante vocês saberem. No Silhouette Studio você não consegue importar. Aqui é outro nome, tá? Aqui você tem a palavra mesclar. Quando você quer importar alguma coisa, você vai clicar em mesclar, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Outra coisa, ele não importa PDF, tá? Não importa PDF. Vou ensinar agora. Ele vai importar o formato DXF, tá? Que é esse formato aqui. Eu vou abrir até um arquivo aqui. Na verdade, eu já vou colocar aqui para salvar junto com vocês, ó. Eu vou salvar só essa árvorezinha aqui, tá? Que é o arquivo de Natal, que a gente vai fazer na aula. A gente vai cortar aí. E aí eu venho, para eu exportar, né? Aqui do Corel, para eu exportar, eu venho aqui, ó, em exportar mesmo, né? E aí eu venho aqui nas opções e seleciono DXF, tá? DXF. Aí eu vou colocar aqui a árvore, já salvei a árvore, né? Mas é só você exportar. Eu vou colocar aqui teste. E aí eu vou colocar aqui apenas selecionados, né? Eu quero só exportar esse aqui. E aí só dá OK. Vai aparecer um monte de coisa e não mexe em nada. É isso mesmo, só dá OK. OK, beleza, já exportei. Aí eu venho aqui no meu Silhouette Studio, eu venho para arquivo e venho mesclar. Ou pelo comando Ctrl Shift O. Vamos aqui mesclar. Aí nós vamos abrir esse arquivo, que é o árvore. E aí está em DXF, então eu posso clicar aqui duas vezes e abrir. Uma coisa muito interessante, quando você abre um arquivo DXF no Silhouette Studio, o que ele faz? Ele abre um formato que na cabeça dele acha que ele é certo. Ele não salva, eu não sei se é o formato ou se é o Silhouette Studio, para ser bem sincero. Ele não salva o tamanho, ele só salva o design, tá? E como ele está em curvas, ele salva e abre aqui um tamanho que ele acha que é o tamanho certo. Só que não caiu certo. Aí eu tenho que vir clicar aqui e eu tenho que vir aqui no Corel saber que tamanho que é esse, tá? 107,843, que é o tamanho aqui no Corel. Então eu venho aqui no Silhouette Studio, aí ó, vou fechar o cadeadinho, que eu acho que ele pode copiar a medida proporcional. Deixa eu dar uma olhada aqui. 107,843. 107. E aí, 148,37. 148,37. Ele copiou a largura proporcional, mas é sempre bom você checar, tá? Principalmente se você está trabalhando com envelope. Porque pode ser que você tenha que desativar o cadeadinho para colocar a largura desculpa, a altura corretamente, certo? Então tá, coloquei aqui o meu design, agora nós vamos fazer o que? A gente vai para o corte. Vamos finalmente ir para o corte. Tá? Antes de a gente chegar no corte, deixa eu só mostrar essa biblioteca aqui. Gente, essa aqui é a biblioteca do Silhouette Studio, tá? Você pode fazer o login, salvar suas coisas, suas artes, seus designs, na sua conta do Silhouette, tá? Só você logar aqui e aí ele vai salvar ali. Eu não me lembro se é na nuvem ou se é local, mas é uma biblioteca bonitinha onde você pode pesquisar aqui as suas artes, certo? Então vamos partir aqui para enviar. E aqui em enviar, lembra que eu falei para vocês sobre as cores? Então, é aqui que a gente vai utilizar as cores, tá? Aqui em design, eu só vou fazer uma linha aqui para simular um vínculo. Eu vou aqui no meio, para descer uma linha reta aqui, você segura a tecla Shift, tá? Se você não segurar a tecla Shift, ele vai descer uma linha, mas quando você segura a tecla Shift, ele não muda, certo? Só 180, 90 graus, né? Mas ele desce reto, tá? Então, trouxe uma linha aqui, tracei uma linha aqui, vou colocar no meio, seleciono os dois, vem aqui, você seleciona os dois aqui e coloca no meio. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou aqui enviar. Vocês estão vendo que o design está em preto e a linha que eu quero que vá brincar está em vermelho, certo? Certo. Então, vamos aqui enviar. E aqui, nós vamos não na padrão, a gente vai aqui nessa configuração do lado da padrão, que ela não
Ela tem um nome? Não tem um nome, é só esse quadradinho aqui diferente, que não está preenchido, né? E aí nós vamos selecionar, tá? Aqui eu já configurei a minha silhuete para essa configuração. Antes era bem chato de configurar um corte, então por isso que eu fiz esse corte aqui padrão. Hoje em dia tem várias opções, né, que você pode selecionar de acordo com o papel que você está trabalhando. Mas para mim, aqui na minha máquina antiguinha, né, eu configurei nessa configuração aqui, tá? Com força 33, essa aqui é a força da lâmina, força que ele vai passar ali, a velocidade, né? Aqui no meu é 3, e a profundidade da lâmina eu trabalho com 9, porque eu trabalho com papel 180 gramas. Porém, contudo, entretanto, nas máquinas novas, a lâmina é um pouco melhor. Então, provavelmente você vai trabalhar ali com a lâmina 6 ou 5, tá bom? Então, tá, vamos lá. Aqui eu vou colocar corte, o que tá em preto eu vou colocar o corte, vou deixar esse 180 aqui. O que tá em vermelho, eu vou colocar vinco. O vinco, eu também já coloquei aqui o vinco, porque a minha não é da nova, ela não tem a função vinco como a de vocês pode ter, por exemplo, tá? Então, o que eu fiz para dar um efeito de vinco utilizando a lâmina? Bom, eu coloco a força bem baixinha, força 5, velocidade bem alta, 7, e a profundidade da lâmina 2. Para quê? Para ele só dar um risquinho para poder fazer aquele meio corte que dá ali um vinho, tá? É por isso que vocês têm que saber colocar a cor do que vai vincar e do que vai cortar. No caso de vocês aí, vocês têm que colocar a configuração de vinco, que deve ter já na de vocês. Se caso não tiver, vocês também têm que fazer dessa forma aqui, mas se tiver, né? Ou se for só para molde, às vezes você tem que trocar lâmina, colocar de bico, pode ser que seja um pouco mais difícil, vocês podem fazer dessa forma aqui, tá? Deixar a força bem baixinha, a velocidade bem alta e a profundidade da lâmina bem baixinha também, tá? E aí, se vocês forem cortar isso daqui, o vermelho vai vincar, não vai cortar 100%, e o preto vai sair um corte perfeito, nessa linha que a gente desenhou, que a gente colocou aqui, certo? E aí, tem aqui a opção de você colocar, por exemplo, um teste de corte, tá? Tem como você fazer isso. Você vem aqui em padrão, fala, eu quero testar o corte. Aí, ó, gerar forma de teste. Ele vai colocar ali uma forma de teste aqui, esse quadradinho, esse retângulo, bem aqui na ponta, para você ver se essas configurações que você colocou, se estão certas, se vai cortar, tá? E aí, se você colocar aqui o corte de teste, né? Ele já vai cortar esse aqui. Se ele cortar certinho, você pode mandar cortar o restante, tá? E aí, para testar, você tem que vir aqui, ó. Iniciar teste. Enviar teste, desculpa. Enviar teste. E aí, ele vai cortar só esse teste aqui que você acabou de colocar, certo? E aí, depois, se der certo, você pode enviar o resto do projeto para cortar, certo? E é isso. Vocês ficaram com alguma dúvida? Para vocês salvarem o projeto, ó. Salvar o projeto é a mesma coisa. Você clica aqui na abinha de salvar, ou então você vem aqui no menu, clica em salvar, tá? Para abrir, você pode abrir recente ou abrir, né? Ou qualquer outro arquivo que vocês tiverem, lembrando que não abre PDF, tá? Aqui são ferramentas de desenho, tá? Que a gente tem a borracha, a gente tem a caneta, faca, né, para fazer corte. A gente tem borracha para tirar alguma coisinha da arte, se vocês quiserem. Temos o lápis para a gente desenhar livremente, tá? E temos as formas básicas, tá? E aqui a gente tem as formas de desenho. A gente consegue rastrear por aqui, a gente consegue fazer aqui algo parecido com o que a gente faz ali no Corel, só que um pouquinho mais chato de fazer, tá? Porque no Corel é mais visível as coisas. Enfim, isso é a nossa aula. Ficaram com alguma dúvida? Se ficaram com alguma dúvida, vocês têm meu telefone. Podem me ligar. Até a próxima.